Bom dia, gente. Graça e paz. Obrigado por você ter vindo, que Deus te abençoe. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberar para a sua escolinha, porque tem uma escolinha lá para ele, tá bom? Bem, se você é adulto e vai ficar no templo, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Hoje nós não passaremos no telão. Nós vamos ter foi intencional, e isso não foi algo que eu não quis fazer, mas foi algo intencional, justamente para que nós, por algum motivo, eu quis ser mais didático nesta manhã, para que a gente possa compreender mais um texto e conseguir lidar com as implicações desse texto, sem que você olhe para o telão, mas olhe na sua Bíblia ligada ou na sua Bíblia aberta, para nós entendermos bem o que o Evangelho nos fala. Nós vamos estar falando sobre, continuando a série Cada Dia Uma Viagem Missionária, e a importância da igreja local no movimento missionário. Não se pode fazer um movimento missionário numa cidade se essa igreja local não estiver preparada para isso, se ela não estiver completamente estruturada, bem desenvolvida para que isso aconteça. Então, eu queria falar um pouco mais sobre a importância da igreja local no movimento missionário. Eu sou um pastor extremamente focado nos 2 polos do Evangelho, se é que nós temos 2 polos do Evangelho, mas é uma percepção minha que eu preciso conectar o meu dito amor pelo Evangelho e minha estrutura do Evangelho, que é demonstrada na igreja local. Senão, eu me deparo com uma linguagem de que eu amo a Cristo e não faço nada por Ele, não me sacrifico por Ele. Nós falamos muito em ídolos. Ídolos na cidade de São Gonçalo chama-se conforto. Nós adoramos conforto. Nós não nos sacrificamos. E essa é uma estrutura da Igreja de Cristo que precisa mudar. São Gonçalo, por ser uma cidade dormitória, onde as pessoas trabalham muito fora, quando elas estão aqui, elas querem conforto. Por isso que nós não conseguimos trabalhar o tanto quanto precisamos trabalhar. Então, eu quero ler o texto para que você possa entender o que eu estou falando, no sentido de que quando os profetas no Antigo Testamento acusavam o povo de Israel de que eles adoravam com os lábios, é justamente porque não havia uma conexão teológica de vida e prática com a conexão, com falar, com o seu falar. Então, isso é uma coisa que isso não ficou na época dos profetas do Antigo Testamento, mas isso tem acompanhado e acompanha a gente. Isso não é uma coisa distante nossa, é uma coisa muito, muito contemporânea, não fruto apenas de uma igreja como a nossa, mas fruto da igreja contemporânea. Não é fruto da igreja Atos, mas é fruto da igreja em si. Então, eu queria trazer um texto que é o 1 Coríntios 13, eu já falei um pouco sobre ele, e diz assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pode ficar sentado mesmo, não precisa se pôr de pé, irreverentemente a palavra do Paulo vai abrir essa carta
dizendo para a igreja de Corinto que ele quer mostrar um caminho sobremodo excelente. Então ele vai discorrer em 1 Coríntios capítulo 13, esse caminho sobremodo excelente. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Verso 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que era em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Pai querido, obrigado por tua palavra, que ela fale a nossos corações, que o teu Espírito possa estar agindo em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, Paulo, quando ele está mostrando esse caminho sobre excelente a igreja de Corinto, vocês precisam entender que na carta de Corinto, Paulo duvida até mesmo da fé desses irmãos e julga dizendo, se é que vocês estão em Cristo. Se é que vocês estão em Cristo. Paulo não escreveu esse 1 Coríntios 13 como uma poesia. Na verdade, é uma exortação muito séria a essa comunidade, quando ela está falando, quando ela precisa de fato, entender que o amor é que rege tudo o que ela está fazendo. Então, Paulo está dizendo para esta igreja que não adianta você dar dinheiro às pessoas se você não ama, se você não tem amor que rege isso. Não basta, não vale nem a pena você entregar seu corpo para ser queimado se você não tem o amor necessário para que isso aconteça. Quando Paulo está falando de 1 Coríntios 13, ele está fazendo e dizendo para que aquela igreja local ela pudesse ser restaurada ou reajustada pelo caminho do Evangelho. Portanto, quando eu estou abrindo esse texto de 1 Coríntios 13, que é muito usado em casamento, não é esse o caso desse texto. Esse caso é, de fato, que Paulo está querendo levar esta igreja para um caminho maior. E este caminho maior é o amor. Paulo, então, vai fazer uma coisa com o amor, ele vai personificar o amor. O que é personificar o amor? Ele trata o amor como uma pessoa. No contexto contemporâneo, na nossa sociedade contemporânea, o amor é um sentimento onde nós expressamos de várias maneiras. Mas para Paulo, o amor não é um sentimento onde você simplesmente ora expressa, ora não expressa.
Para Paulo, ele entende que o amor é uma pessoa personificada. Ele está pensando, e eu já falei isso com vocês, ele está pensando na pessoa de Cristo Jesus. Quando ele diz, o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê, ele não está pensando no amor como sentimento, mas ele está pensando numa pessoa que na cruz morreu e tudo sofreu por você, e tudo foi paciente por você, e tudo suportou por você. E aí Paulo está dizendo que se o amor pode tudo esperar por você, tudo pode suportar por você, pode tudo viver por você, você também deve fazer o mesmo por outras pessoas. Relembrando ou fazendo uma ponte, quando a Bíblia diz que o papel do cristianismo é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando Paulo está falando de 1 Coríntios 13, ele está falando sobre esse amor personificado, que é o amor de Cristo, e que é o amor que a nossa sociedade precisa. Paulo está falando de um amor teológico, doutrinário, com um amor prático. Nenhuma expressão de amor bíblica é uma expressão de amor sentimental. É sempre uma expressão de uma verdade teológica, doutrinária, expressada em amor. Isto é, toda vez que Paulo vai falar sobre como nós devemos fazer as coisas para o próximo ou para o outro, Paulo está dizendo que sempre está conectado a uma verdade teológica ou doutrinária. Então, por que isso? Porque na época do mundo greco-romano, que é a época em que o apóstolo Paulo está pregando esse texto, as pessoas, elas não valorizavam o amor. Isto é, elas valorizavam você dar um prato de comida para alguém. Isso era bom para o pensamento greco-romano da época, mas eles não valorizavam o amor no seu sentido pleno. Eles não davam um prato de comida porque amava de fato. Paulo, então, está dizendo para a igreja de Corinto, e está dizendo para as igrejas subsequentes, que o cristianismo não vive sem o amor. Ele não é real se ele não expressar esse amor que é real e verdadeiro. Então, Paulo está dizendo que quando você for fazer algo por alguém, esse amor tem que ser o que rege você completamente. Por quê? Porque na cabeça do mundo greco-romano, isso não existia. E Paulo, então, está trazendo uma mudança radical de pensamento para mostrar para aquelas pessoas que o cristianismo é diferente, que ele age de forma diferente. Então, Paulo está dizendo que não é possível para a igreja de Corinto amar sozinho. Não é possível você ter um cristianismo que a gente chama de cristianismo individual, solitário, em casa. Isso só pode ser feito no meio de uma comunidade local. Aqui é como se fosse o que a gente chama na medicina de um laboratório. Mas não é um laboratório simplesmente no seu sentido de que está testando alguma coisa, mas, na verdade, é aqui que nós vivemos isso, para que as pessoas nas quais precisam desse amor real possam ver a realidade desse amor. Então, Paulo está dizendo, o que Paulo quer nos mostrar é que a igreja é um lugar de cura. A comunidade é um lugar de cura. Pense no que eu estou falando. Nós, como igreja, estamos fazendo um movimento missionário pela cidade de São Gonçalo por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Então,
o que nós queremos mostrar é a importância da igreja local para que isso aconteça. Então, Paulo vai mostrar que, vai dizer para Corinto que a igreja é um lugar de cura, isto é, ninguém na sociedade que nós estamos vivendo é capaz de esperar por alguém mudar. Só o cristianismo é capaz. Ninguém aí fora tem amigos que durem para sempre. O cristianismo tem. Ninguém aí fora tem alguém ao seu lado que possa dizer para essa pessoa que ela está errada, mas respeitando e honrando e mostrando o caminho que ela pode seguir. Só o cristianismo tem. Então, Paulo via que a sociedade greco-romana precisava entender, e Paulo então estava mostrando para a igreja de Corinto, que ela precisava de fato mostrar como o cristianismo é para as pessoas. Então, Paulo está dizendo que estava mostrando para a igreja de Corinto que amor, ele precisa estar conectado com princípios doutrinários. Por quê? Porque a igreja é um lugar de cura, e como resultado dessa igreja se tornando um lugar de cura, ela se torna uma igreja que ela vai crescendo à medida que ela desenvolve as expressões do cristianismo. Então, quando a nossa sociedade está aflita porque os casamentos deles não estão dando certo, qual é o conselho que essa sociedade vai dar para um casal que está aflito ou está passando por um problema? Ele diz: cara, parte para outra. Nós dizemos: não faça isso. Há um caminho de volta. Há um caminho disso mudar. Quando nós vemos os filhos dos nossos amigos se drogando, metendo o pé na jaca, simplesmente a sociedade aí fora vai dizer: cara, não anda com esse cara. Nós, do cristianismo, nos arriscamos por causa de Cristo. Nos arriscamos com a nossa própria vida. Eu não estou dizendo que nós vamos andar nos bares com dos filhos dos nossos amigos que estão sendo drogados, mas nós nos arriscamos por eles. Isso é o cristianismo, é isso que Paulo está dizendo. Mas não porque nós somos simplesmente impulsionados a isso, mas porque a Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É isso que 1 Coríntios 13 está dizendo. Por isso que para mim o amor é personificado. Por isso que para mim o amor descrito em Coríntios 13 não é um amor de um casamento, é um amor de um redentor, por mim e por você. Então, quando Paulo está pregando isso para a igreja, Paulo está dizendo que o cristianismo é a única fé, ou a única religião, quando a gente trata do termo religare, é a única religião que pode, de fato, levar o homem de volta ao encontro com Deus. Então, o plano de Deus para a igreja é justamente fazer com que a igreja viva isso e ela se torne uma igreja saudável, mas não só que se torne uma igreja saudável, porque o plano de Deus para a igreja não é que nós sejamos pessoas aqui bonitinhas, legais, que a gente se dê bem um com o outro, não é. O plano de Deus para a igreja não é só tornar a nossa comunidade saudável, mas é atingir o mundo inteiro.
Esses dias eu estava passando aqui eu estava pela manhã na igreja, de vez em quando estou na igreja, daqui a pouco um garoto ali do Castelo Branco grita para mim: aí tio, me arruma 2 contos aí para fazer um lanche. Aí eu olhei para ele, e ele é um garoto bem carismático, talvez uns 13, 12 anos, um moleque bem carismático. Aí eu olhei para a cara dele: pô, cara, de manhã tu pedindo dinheiro? Tá duro mesmo? Tu não vai fazer besteira. Não, é para comprar um lanche aqui. Aí ele estava com mais uns 2, eu dei cinco reais para ele e falei comprar o lanche. Beleza. Aí eu olhei assim, caraca, tudo bem. Esses dias, ontem eu passando aqui, fui comprar alguma coisa no centro, passando, daqui a pouco ele chega e: tio, me arruma um dinheiro. E ele não tinha me reconhecido. Eu falei: pô, de novo, meu irmão? De novo você pedindo dinheiro? Cara, se você se acostumar com isso, você está transferindo para o seu inconsciente que dinheiro pode ser fácil. E isso é um dano incrível que você está trazendo ao teu coração. Aí eu falei assim: cara, agora não vai dar. E aí os 3 amigos dele estavam junto com ele, se juntou e ele olhou para mim: pô. E eu já marquei a cara dele. Mas não para não dar mais dinheiro. Eu já tenho orado pela vida deles, porque eu preciso alcançar esse garoto. Eu não acho que Deus está fazendo isso comigo. Do dinheiro à toa. Fazendo alguma coisa. Então, Paulo está dizendo que o evangelho, o cristianismo, é a única resposta para a nossa geração. Preste atenção no que para que você entenda isso, porque eu falei desse rapaz de 12 anos. No Brasil, nós não temos nenhuma pesquisa séria sobre igreja, sobre cristianismo. Infelizmente, a igreja brasileira ela é muito complexa nesses aspectos. Mas a americana ela é muito séria nesses aspectos. E uns 2 meses atrás, eu estive na Barra da Tijuca. Eu faço parte, como vocês já sabem, alguns de vocês já sabem, do movimento chamado Restore Brasil e de um outro movimento chamado Atos 29. Eu vou estar indo em novembro para Dallas e nós vamos estar sendo treinados lá para a plantação de igrejas. E a gente conheceu um dos maiores estudiosos da igreja nos Estados Unidos, chamado Ed Stetzer. Eu não sei se tem alguém que conhece o Ed Stetzer. Eu acho que o Júnior não sei se o Júnior está aqui, o Júnior está dando aula. Ed Stetzer. E ele é um catedrático nos Estados Unidos sobre análise da igreja americana. Eu não posso citar a igreja brasileira ainda, porque não há, ele está vindo para o Brasil para poder começar a fazer esse projeto de pesquisa. E ele vai dizer o seguinte, que preste atenção, gente, por isso que eu estou ainda dentro do texto, porque meu tema hoje é cada dia uma viagem missionária, a importância da igreja local para alcançar as pessoas que estão sem Cristo e transformá-las por meio do Evangelho. Ed Stetzer diz que 80% das pessoas que se convertem ao cristianismo, 80%, elas se dão até aos 18 anos de idade. Vocês estão entendendo o que significa isso? Significa que a maioria das pessoas que vão entrar para o cristianismo ou viver a fé cristã vai acontecer até... Então, deixa eu explicar isso para você. De cada 10 pessoas aqui, 8 só se converteriam se tivesse até quantos anos? 18 anos de idade. Pastor, mas o Espírito Santo pode fazer qualquer coisa? Pode. Ele pode fazer qualquer coisa.
O restante dos 20% são os mais adultos, se convertem ao cristianismo, ou entendem a fé cristã. Significa a importância do papel da igreja para as novas gerações. Então, Ed Stetzer falou isso, mas quando eu leio Martyn Lloyd-Jones, que foi do ano de 1899, eu acho que ele, não, o Martyn Lloyd-Jones é um pastor galês, que pregava na capela de Westminster, em Londres. Ele já em 1960, nos seus escritos, ele diz, é incrível a importância da igreja cuidar das novas gerações, porque as conversões que se dá, elas se dá em grande quantidade, e aí ele vai dizer, de 70% a 80% nas novas gerações. Quanto mais uma pessoa vai envelhecendo, mais ela rejeita o cristianismo e a fé cristã. Por isso, aí você entende que quando você lê o Antigo Testamento, o que acontece? Que quando o povo de Israel não ensina aos seus filhos, a geração futura faz o quê? Abandona a fé em Deus. Então, qual é o plano de Deus para a igreja? Atingir o mundo todo. Por meio de quê? Por meio do amor redentor que há em Cristo. Só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de ajudar as pessoas a mudarem. Então, o que o apóstolo Paulo, o que a Bíblia diz? Que a igreja de Jesus, ela precisa ser uma igreja saudável, mas ela não pode ser uma igreja focada em nós, focada na gente aqui. Ela não pode ser uma comunidade focada no seu interior, porque se ela for uma igreja focada na gente aqui, ela vai ter a tendência de não continuar, ela tem a tendência do declínio. Então, a Bíblia diz que nós fomos chamados para não nos esconder, que nós precisamos influenciar a nossa sociedade de como Cristo trata a vida dela. À noite, eu estou falando sobre um tema que é como a gente é capaz de ter fé no meio dos momentos mais difíceis da vida. Então, hoje, eu vou tratar de um tema que é fantástico, que se nós entendermos, e os nossos amigos que chegarem aqui entenderem, suas vidas mudam. Mas por meio de quê? Por meio do Evangelho. Então, a sociedade que nós temos, ela precisa mudar tão somente por meio do Evangelho. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 14 ao verso 16. E eu vou pedir que uma pessoa abra esse texto e leia para mim, daí onde você está, fique de pé e leia esses versos para mim, para que você entenda o que eu estou falando. Mateus capítulo 5, verso 14 ao verso 16. Quem pode se pôr de pé e ler? Mateus 5, do 14 ao 16, rapidamente. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, o que esse texto está dizendo? Olha, gente, nós não fomos chamados para nos esconder. Vocês fomos chamados para que as pessoas olhem para vocês e vejam o que eu estou fazendo na vida de
De vocês. Vocês não foram chamados para se esconder. Vocês foram chamados para mostrar como a minha vida em vocês tem transformado a vida de vocês. Então, o apóstolo Paulo diz que vocês precisam ser conhecidos pelo amor. Conhecidos pelo amor porque nós entendemos que nós amamos não porque nós simplesmente decidimos amar, mas porque Deus nos amou primeiro. Nós fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e as pessoas, porque esse amor que Deus nos deu foi um amor para a gente poder interagir com as pessoas. Eu queria que você abrisse em João capítulo 13, verso 34 e verso 35, e eu queria convidar você a ler também, mais um irmão, se pôr de pé e ler sobre esse texto. João capítulo 13, verso 34 e verso 35. O texto está dizendo que as pessoas só saberão que nós pertencemos a Cristo se nós o quê? Se nós o quê, gente? Amarmos uns. Então, o que diz? O mundo saberá que vocês são os meus discípulos. O quê? Se vocês amarem uns aos outros. Deixa eu te dar uma experiência de um menino da nossa comunidade, ele não está aqui, e às vezes eu faço algum comentário e é incrível. Tem um garoto aqui, ele se converteu algum tempo atrás, e ele é um cara fantástico, ele não veio hoje aqui pela manhã. E tinha um outro garoto da comunidade que tinha se esfriado, é um membro da nossa comunidade, esfriado do Evangelho. Estava bem devagar, não queria mais participar da comunidade, não queria estar conosco, não queria viver conosco. Algumas vezes eu vi esse garoto indo na casa desse outro rapaz que não estava interessado. Ele chegava lá, e eu soube disso, dessa história, ele chegava na casa do garoto, e desse rapaz, e simplesmente dizia: e aí, cara, como é que está você? Eu vim aqui para poder conversar com você, para falar um pouco de Deus para você. O rapaz que recebia esse jovem da igreja não dava muita importância, não. Tá bom, valeu você ter vindo. Não estou muito afim. Ele ia embora, tudo mais. Tempos depois ele voltava lá. Voltou lá e disse assim: e aí, cara, tudo bem? Eu queria te convidar para a gente ir tal, a gente vai falar, vai ter nosso encontro, nós vamos falar de Jesus, tal. E ele não dava muita importância. O rapaz, o jovem da nossa igreja, ia embora. Mas, quando eu via o semblante desse garoto fazendo isso, da nossa comunidade, eu via que ele não saía irritado, chateado, ou sequer triste. De novo ele foi. Terceira vez. E ele continuou indo. O jovem da nossa igreja que estava afastado, não dando muita bola. E esse jovem da nossa comunidade sempre insistiu, sempre foi. Passou algum tempo, alguma coisa aconteceu, que acredito eu que foi fruto desse amor expresso por um dos nossos jovens. Esse menino volta para a comunidade mais firme, mais desejoso de estar e mais querendo viver a vida com Cristo. É assim que nós nos expressamos. A Bíblia nos ensina como nós devemos viver a nossa vida com Deus. Então, para Paulo, em Coríntios 13, o amor que Deus nos deu foi um amor para interagir. Interagir verdades teológicas. É muito importante que você entenda isso, porque
Preste atenção, eu vou te dar mais um exemplo para que daqui a pouco a gente já esteja indo para o fim. Como que normalmente nós, por causa do nosso coração, tendemos a amar as pessoas? Olha como isso funciona. Normalmente, quando nós vamos expressar o nosso amor por alguém, seja da comunidade ou de fora, nós temos a ideia de passar por cima de tudo que a pessoa é. Paulo diz que esse amor não é o amor do cristianismo. Por exemplo, deixa eu te dar exemplo. Vamos dizer que o Alexandre Braga, que está lá atrás, que é um amigo, esteja fazendo algo errado, e eu chego para ele, e eu sei que ele está fazendo algo errado, e simplesmente não me importo com nada do que ele está fazendo, e digo assim, pô, cara, vamos lá, vamos seguir a vida e pronto. Esse é o amor da nossa sociedade. Esse não é o nosso amor. O amor do evangelho que o apóstolo Paulo vai dizer é, pô, Alexandre, cara, está pisando na bola. Você entende o que Cristo fez por você, Alexandre? Você entende o que Cristo fez por sua vida? Por que você está fazendo isso? Não faz, cara. E isso agora pode não parecer para você algo terrível, mas lá na frente será. Vamos lá, Alexandre. E aí, eu volto para casa. Mas aí, o Alexandre não muda, vamos dizer assim. E na semana que vem eu faço o quê? A mesma coisa. E aí o Alexandre pode dizer para mim, cara, vai ficar só me metendo pau? Eu falei, não, cara, eu não estou te metendo pau, eu só estou te dizendo que isso é uma furada que você está entrando. E aí eu volto, outra semana depois, e o Alexandre continua lá quebrado. Eu falei, cara, é por causa disso, vamos lá, você precisa olhar para a cruz, o que Cristo vai fazer. Deixa eu te explicar o que isso é. O amor, quando Paulo fala que o amor nosso deve ser um amor teológico e doutrinário, é que nós não lidamos com a pessoa e fingimos que ela não está fazendo nada de errado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós devemos falar a verdade em... Não, está no texto, gente. Quando nós amamos, nós precisamos falar a verdade em amor. Então, a gente nunca esconde para a pessoa o que ela está fazendo. Mas nós também não vamos nela para bater e matar essa pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que eu e ele, todos nós, fomos resgatados pelo mesmo Redentor, e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, e todos nós éramos pecadores, até que Ele nos resgatasse para a glória do Seu nome. Entende? Eu não olho para o Alexandre com ar de superioridade, eu não olho para ninguém com o olhar de que sou melhor, eu olho com o olhar, e aí diz o apóstolo Paulo, com um olhar teológico, de Cristo morreu pelos pecadores. O apóstolo Paulo diz que dos quais eu sou o principal. Então, por isso a igreja é importante nesse movimento missionário que nós queremos fazer em São Gonçalo. Por quê? Porque a nossa cidade está aumentando a violência a cada dia mais. Nossas famílias estão desestruturadas ao extremo. E nós precisamos traçar um caminho para que nós possamos ajudar essas pessoas. Então, há uma última marca que a Bíblia nos ensina de como esta igreja, essa comunidade local, deve estar preparada para isso. Eu queria que você abrisse em João capítulo 17, e eu estou indo para o meu término. João 17, do verso 20 ao 23, eu queria que alguém se colocasse de pé para nós lermos.
Hoje é mais um estudo do que um sermão no seu sentido pleno, como eu costumo fazer. João capítulo 17, do verso 20 ao 23. Ok? Essa é uma oração de Jesus que a gente tem em João 17, Jesus orando pelos seus discípulos e pela igreja, e a oração principal de Jesus é que esses discípulos, ou essa igreja, se torne o que, gente? Oi? O que diz o texto? Se torne um. Isto é, Jesus Cristo está orando pela unidade da igreja. Por que Jesus Cristo está orando pela unidade da igreja? Porque o papel dessa igreja é alcançar o mundo. Então, quanto mais você tem uma igreja unida e centrada em Cristo, mais ela terá condições de alcançar a sociedade e o mundo. Então, quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo, nós precisamos começar a pensar em nós mesmos. Isto é, Jesus está dizendo que para nós alcançarmos lá fora, nós temos que aqui dentro entender o que isso significa nas nossas vidas, como é que nós podemos viver uma vida onde nós possamos ter o mesmo pensar, a mesma forma de ser, o mesmo jeito de agir. Obviamente que eu não estou falando de uma igreja onde tem seus tapumes, e ninguém dialoga, ninguém distingue, ninguém conversa, ninguém pensa diferente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, o que Jesus está falando, de uma comunidade, de uma igreja local, onde nós tenhamos um único objetivo. O que é um único objetivo? De levar para todo mundo o que Jesus Cristo é e o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu estava lendo essa semana um autor chamado N.T. Wright. Ele é um cara fantástico, especialista em Novo Testamento e em história judaica. Ele é um professor londrino, de Londres, e ele dá aula em Israel. Olha, ele é um inglês que dá aula na Universidade de Israel sobre história judaica. Que coisa incrível, o N.T. Wright. E ele diz que quando Jesus anuncia, João Batista sai anunciando sobre o arrependimento, na cabeça do judeu, o arrependimento não era primeiramente mudar os conceitos de pecados morais. Isto é, se você estava adulterando, parar de adulterar, se estava roubando, parar de roubar, se você mentia, parava de mentir. N.T. Wright vai dizer que quando João Batista anuncia que é chegado o reino de Deus e que eles deviam arrepender-se dos seus pecados, N.T. Wright diz que para a cabeça do judeu, a cabeça daquele povo, a ideia era que Jesus estava chamando aquela sociedade para viver um novo modo de vida baseado no reino. Então, quando Jesus estava dizendo, arrependei-vos, ou João Batista, arrependei-vos, eles automaticamente não ligavam, não conectavam isso a um pecado moral, a um pecado de mentir ou de roubar. Eles conectavam isso a uma nova forma de ser e de viver. Então, quando N.T. Wright diz e fala sobre isso, N.T. Wright está dizendo que o cristianismo, na verdade, ele não existe primariamente para fazer com que pessoas mudem
instantaneamente os seus pecados morais. Não é essa a base. Também vai mudar isso. Mas, antes de tudo, essas pessoas são chamadas para entrar no reino de Deus. E quando elas entram no reino de Deus, esses outros pecados, nas quais são pontuais, são mudados pela vida no reino de Deus. E é isso o nosso papel como igreja. Por que a Igreja Cristã Atos não tem como mensagem que você, como mensagem principal, que você tem que abandonar isso ou aquilo? Porque eu e você sabemos que nenhum de nós é capaz de mudar, a não ser que Jesus nos salve primeiro. Até que Jesus transforme o nosso coração primeiro. Até que Jesus molde o nosso coração primeiro. Até que Jesus age em nosso coração. Então, talvez você esteja aqui e talvez esteja perguntando: como é que eu posso mudar? Como é que eu posso ajudar as pessoas lá fora a mudar? Paulo, no texto que lemos, personifica o amor na pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus é capaz de fazer alguém mudar. Só Jesus é capaz de transformar o coração humano. Só Jesus é capaz de pegar uma pessoa enraivecida, de pegar uma pessoa mentirosa, de pegar alguém com problemas sérios. Só Jesus é capaz de fazer essa mudança. Ninguém mais é capaz. Só Ele é capaz de mudar o nosso coração. Então, para eu concluir, quais as medidas que nós podemos tomar com relação a preparar essa comunidade para os eventos missionários nas quais nós estamos pensando em fazer? Primeira coisa, eu queria que você pensasse hoje: quais as medidas que você tem tomado, você particularmente, para ser um modelo de pessoa amorosa? Lembra que eu estou falando de um amor doutrinário teológico. Eu não estou falando de um amor que você vai simplesmente por ir e não confronta a pessoa, porque você está mais preocupado se ela vai gostar ou não de você. Estou falando de um amor doutrinário, teológico. Quais as medidas que você tem tomado para isso? Como pastor, eu preciso tomar as minhas medidas no seu tamanho, no meu âmbito geral, pregando e anunciando. Mas qual é a medida que você tem tomado? Quais são as medidas que você tem tomado para que você seja um exemplo de amor nessa comunidade? Você tem transferido essas medidas de amor para alguém, ou você tem assumido a sua própria responsabilidade de amar seu irmão? Segunda coisa, segunda aplicação que eu queria pensar com vocês: a nossa unidade, como é que nós estamos? Nós estamos indo para o mesmo lugar? Estamos pensando na mesma coisa? Como nós podemos atingir as pessoas pensando de uma mesma forma? Nós temos tomado medidas de unidade. Nós estamos querendo sempre fazer a mesma coisa para que nós possamos alcançar as pessoas para Jesus. Terceira coisa, nós temos demonstrado na nossa comunidade amor uns para com os outros, unidade, esperança. Isto é, nós estamos sendo atracionais na nossa forma de ser. Nós estamos mais preocupados com pessoas do que com qualquer outra coisa.
Esses dias, uma senhora veio à nossa comunidade e ela veio falar comigo. Ela era cristã de uma outra comunidade. E, em terminado o culto, ela chegou para mim: poxa, que interessante, vocês abrem a Bíblia e falam sobre a Bíblia. E eu fiquei assustado com ela dizer isso, porque ela já era uma cristã. Mas eu falei: como assim? Perguntei de qual igreja ela era. Ela disse a igreja. Eu falei: mas como assim? Vocês abrem a Bíblia. No normal de uma comunidade, o pastor abria a Bíblia e pregar. Mas ela falou uma outra coisa que me assustou bastante. Em todo culto que vocês estiveram, vocês não falaram uma vez em dinheiro. Eu falei: mas como? Não, porque aonde eu venho, se fala muito em dinheiro. E eu disse para ela: olha só, nós dizemos, não, o dinheiro para nós é muito importante. Nós pagamos as coisas, nós investimos numa comunidade. A única coisa que nós achamos não é que a gente não deve ficar falando sobre isso. Mas todo membro da comunidade da Igreja Atos tem compromisso em investir nessa comunidade, porque nós sempre amamos, investimos naquilo que amamos. É sempre assim. Você só vai colocar seu dinheiro naquilo que você ama. Sim ou não, gente? Não tem jeito. Você só põe seu dinheiro naquilo que você ama. Se você não ama, você não põe seu dinheiro. É assim que funciona. Então, quando essa moça falou isso, essa senhora falou isso comigo, eu fiquei pensando nisso. E significa que nós nos tornamos atracionais na nossa forma de ser. Quando eu fui para a classe de integração, o Vlad aqui, que saiu de uma cirurgia, agora já está aqui, nós perguntamos: por que vocês foram atraídos para esta comunidade? Eles disseram: fomos bem recebidos, tinha uma boa música, e nós ouvimos a mensagem, a palavra. Tudo que se pregava estava de acordo com o texto. Até os não cristãos falavam assim: eu entendia o que estava sendo dito. Ok. Então, quais as atitudes que nós precisamos tomar para demonstrar que o nosso amor que Cristo tem derramado sobre nós, a unidade que Ele tem orado por nós e a esperança têm sido reais a cada dia na nossa vida. Quarto e último. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Qual tem sido o papel do Espírito Santo na vida da igreja? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito chato com estrutura. Você pode até olhar lá a igreja, lá ainda faltando muita coisa lá. Mas quando eu chego num culto e vejo que tem coisas fora do lugar, eu fico muito chateado com isso. Por quê? Porque isso revela que nós não estamos sendo diligentes quanto ao Evangelho. É sempre assim. Mas algumas pessoas acreditam, e eu já ouvi isso, que eu estou mais preocupado com a estrutura do que com qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Porque para mim essas coisas não se separam. A minha maior oração, e a minha oração sempre mais desejosa para esta comunidade, é que essa igreja viva no poder do Espírito. Cheia do Espírito. Então, qual é a medida que eu quero falar com vocês para eu terminar já? Você tem ouvido Deus falar e separar você para algo? Você tem sido diligente para aquilo que Deus tem te separado?
O Espírito Santo tem agido na tua vida de forma que ele te atraia com cordas de amor. Eu não sou pastor de ficar brigando com ninguém. Eu converso e dialogo. A não ser minha esposa, que minha esposa, coitada, ela me ouve tanto. Minha esposa, ela é uma santa. Porque eu falo com minha esposa como se eu tiver com a vontade que eu esteja de falar com toda a igreja sobre algumas coisas que eu penso. Minha esposa às vezes sofre comigo, mas ela me perdoa. É por isso que ela é minha adjuntora, minha conselheira. Porque ela ouve cada coisa de mim. Mas sabe por quê? Porque nós queremos ser instrumentos de Deus para essa cidade. Nós queremos estar preparados para tudo isso que está acontecendo. Sabe, gente, amanhã, essa semana, alguns meses atrás, uma irmã missionária da igreja, missionária que eu falo que todo membro é missionário, tá bom? Ela trouxe uma senhora com um filho que está envolvido com drogas. E a gente está falando de Jesus para essas pessoas. Falando para esse menino de 20 anos, jurado pelo tráfico de drogas. Essa senhora ganha um salário mínimo. Metade ela gasta pagando ao tráfico para não matar o filho dela. Metade do salário dela. Eu queria saber de vocês, de quantos vocês sabem disso. A igreja é algo diferente. Ah, pastor, você sabe que você é o pastor. Não. A igreja é um lugar da gente se envolver um com o outro. Então, eu tive conversando com esse menino e com essa senhora. Eles não são cristãos ainda. Mas eu não me importo com isso ainda. Eu sei que só Jesus pode fazer alguma coisa na vida desse rapaz e dessa senhora. Mas o fato de eu falar de Jesus para elas e eles ainda não tomarem uma decisão por Cristo, não anula o que eu preciso fazer, o que a gente precisa fazer por eles. Não anula. Ah, não tem esse papo no cristianismo. Nós fizemos tudo e eles não quiseram nada. Não existe esse papo para nós. Nós não temos problemas com isso. Liguei para um amigo, para um irmão da nossa igreja, que já fez parte de um centro de recuperação, e falei assim, por favor, consiga um lugar para esse rapaz. Eu falei, faça de tudo que precisar para conseguir. Porque senão esse garoto vai morrer. Amanhã nós vamos estar levando esse rapaz para o centro de recuperação, ele conseguiu. É o que a gente pode fazer. Porque a Atos não tem um programa para drogados. A Atos não tem um programa para esse tipo de pessoa. Mas ela tem quem pode restaurá-los. Cristo, o Redentor. Então, a Atos não tem muitas coisas ainda que precisa ser feito por essa sociedade. Mas nós precisamos enxergar o que é preciso ser feito. Então, a minha oração, mas a gente só enxerga o que Deus está fazendo se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Só, gente. Eu sou de uma época, olha, eu sou um pastor carismático em parte, mas eu sou de uma época que a gente olhava para um cara ali assim e falava assim, tem alguma coisa errada com esse cara. A gente ia lá, e aí, cara, tá tudo bem? E era, na maioria das vezes, batata. Mas por quê? Porque nós ainda fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade cheia do Espírito Santo. E é essa comunidade de Coríntios 13 que Paulo está chamando a ser uma comunidade cheia do Espírito Santo.
de nós começarmos, de nós pedirmos a Deus para abrir os nossos olhos para ver coisas nas quais nós ainda não estamos vendo. Por isso que eu tenho, durante um mês, trabalhado pela manhã com vocês, para que a nossa comunidade seja uma comunidade que ame a Cristo e as pessoas ao mesmo tempo. A importância da nossa estrutura local para aquilo que nós desejamos fazer nessa cidade. Então, eu quero orar para que Coríntios 13, João 17, João 13, Mateus 5, faça parte da nossa estrutura, da nossa vida diária. De uma igreja cheia do Espírito Santo. De uma igreja que possa olhar essa sociedade com os olhos de Cristo. De Cristo. E nada mais que isso. Eu queria orar com vocês. Então, eu queria só pedir a vocês que pensem em quais medidas você, como membro desta comunidade, tem tomado para amar as pessoas. Você tem se unido de corpo e alma em unidade